Vamos falar aqui de 7 coisas que não fazem sentido na hora de ganhar braço? Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Eu vou começar com o nosso número 7, falando sobre dia 24 de novembro, às 6 horas da tarde, ter a promoção da minha consultoria de todos os meus cursos, desconto de até 40%, tá? Mais informações aqui nos comentários, que é a Black Friday. Ó, tem uma técnica que a gente utiliza, que é uma técnica chamada agonista-antagonista. Então vamos supor, eu estou aqui fazendo, né, um exercício de bíceps, e aí quando eu termino de falhar, eu posso emendar um de tríceps. Logicamente aqui está sendo limitado, tá, gente? Mas só para vocês entenderem, só para ilustrar. E aí qual que é a teoria? Que quando eu mexo o meu bíceps, beleza, fazendo força, numa rosquinha, o meu tríceps está se movimentando também. E aí quando eu inverto, acontece o inverso. Eu estou fazendo tríceps, mas o meu bíceps está se mexendo. Só que a grande sacada é que isso não é relevante. Porque esse se mexer não quer dizer nada. Porque não é ele que está fazendo força, não tem um tempo de tensão maior. Tanto é que você está fazendo uma rosca direta, o tríceps está relaxado. Então, isso não funciona. Agora, também não causa mal nenhum. De repente eu vou fazer bíceps e tríceps no mesmo dia, só que eu vou usar isso para economia de tempo. Então, você usa com seus alunos da consultoria, Leandro? Lógico, eu trabalho com agonista e antagonista, super sério. Mas não porque isso vai dar mais resultados, não porque isso vai anular outra técnica. Não, isso é para uma economia de tempo, para deixar o treino mais divertido, porque é legal, você faz um de bíceps, depois faz um de tríceps, dá um pump, beleza. Agora, não atribua resultados maiores a isso. Número 6, imagina que eu estou terminando de sair aqui do meu supino, certo? Aí vou para o meu supino reto, treinei peito. E depois eu vou fazer tríceps. Quando você tem uma deficiência muito grande, você já vai chegar um pouquinho mais cansado, porque você usou um pouco do seu tríceps, então o rendimento é menor. Não é que está errado, não é que você não vai conseguir crescer, mas se você tem muita dificuldade de ganhar braço, é melhor que você não treine tríceps no dia de peito e nem bíceps no dia de costas, e que sim você tenha um dia exclusivo para eles. E se você duvida, faça um teste. Por exemplo, vai lá e treina costas, 4 exercícios, e faz uma rosca direta com a maior carga que você conseguir. Beleza. Agora você vai para casa, volta 3 dias depois e faz uma rosca direta. Já chega na academia e faz uma rosca direta. Você vai pegar mais peso. E pegando mais peso, você vai conseguir resultados maiores. Eu não estou dizendo que quanto mais peso, mais resultado. Mas, quanto mais performance de treino, mais resultado. Então, se você consegue chegar lá descansado, é melhor. Então, separa. Nosso número 5, vou fazer uma rosca direta, não vou mais. Por quê? Porque está doendo o meu punho. Tem muitas pessoas que na barra reta sentem um desconforto no punho, porque você tem que girar e esse punho tem que ficar numa posição que às vezes você não tem flexibilidade para tal. Quando acontece isso, pessoal, é muito melhor a gente utilizar a barra W, que é uma barra muito mais anatômica. Olha só, que conforto articular. Ah, Leandro, mas aí eu não vou conseguir ativar muito os meus bíceps. Não é verdade, tá? O que a eletromiografia, eletroeletricidade, miomúsculografia escrita, a escrita do músculo através de impulsos elétricos, nos mostra, e eu sei que ela não é perfeita para determinar a qualidade de um exercício, mas para essa análise é suficiente, que o recrutamento do bíceps muda muito pouquinho, cerca de 5%. Só que o tanto de conforto articular que você ganha no punho te aumenta tanto o rendimento que isso aqui vai fazer você crescer muito mais do que você se limitar a fazer com barra reta, com dor, com menos carga e quem sabe criando uma lesão crônica que vai te atrapalhar por muito tempo. Número 4, esquecer que existe a rosca martelo, tá? Aqui eu estou trabalhando bastante os meus bíceps. Quando eu inverto a pegada, eu fico na pegada neutra, eu estou trabalhando muito o meu braquial. E o braquial, ele é um músculo que vai ficar meio lateralizado no braço. Então o bíceps está aqui e o braquial está meio que aqui por dentro. Então, para você aumentar o seu diâmetro do bíceps, você fazer rosca martelo é excelente. A rosca martelo realmente não vai trabalhar o pico do bíceps, essa bolinha aqui. Agora, essa parte lateral vai dar mais enchimento. Então, não esquece de ter a rosca martelo no seu treino. Não precisa ser todo o treino, tá? Não precisa ser toda semana, tem que ter um exercício, 2, mas é uma parte que o pessoal esquece. Tem gente que fica meses, talvez seja o seu caso, você está ouvindo e falando, caramba, faz meses que eu não faço uma rosca martelo. É um estímulo diferente.
O bíceps é um músculo pequeno, estressa rápido. Então, para que eu vou fazer, às vezes, muitos exercícios com essa pegada? Sendo que se eu inverter a pegada, eu dou um estímulo diferente, isso vai dar um crescimento muito mais harmônico. Número 3 da nossa lista. O arco de movimento é muito importante. E aí, o que eu vejo o pessoal fazendo? Logicamente, não com essa carga aqui, né? Com uma carga muito maior, o pessoal acaba roubando o movimento e essa parte final do exercício fica muito comprometida, porque a lombar do cara está muito para trás. Então aqui, ó, eu tenho ação, 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 deixo de ter ação. É muito melhor eu levemente, pouca coisa, tá? Inclinar o meu corpo um pouquinho para frente, ó, do primeiro segundo do exercício até o último segundo, o pico máximo de contração, eu tenho ação da gravidade. E com isso eu vou conseguir desempenhar mais, entregar mais peso que está aqui para cá. Musculação é conectar isso daqui no seu bíceps. Se isso daqui está chegando na lombar, se isso aqui está chegando no seu deltoide anterior, que você está fazendo uma elevação frontal, quando você está fazendo uma rosca, não vai adiantar nada. Nosso número 2, esquecer que o nosso braço, tá? 2/3 dele, nessa posição, é tríceps e não bíceps. Então assim, meu braço é pequeno, bíceps, bíceps, bíceps. Se o seu braço é pequeno, é mais conveniente, logicamente tem que ver o que falta, beleza. Mas é mais conveniente você fazer mais tríceps. Porque olha só, o bíceps é isso aqui, tá? Tá flexionado. Ó, eu relaxei, aqui, ele existe, lógico. Mas ele é considerado 1/3 do nosso braço. O nosso tríceps, ó, quando ele está contraído, é nessa posição. Eu relaxado. Você percebe que é quase na mesma posição? Ó, o tríceps está aqui contraído. Fica relaxado, é aqui. O bíceps é aqui, ó. Só que quando ele está relaxado, muda muito, né, essa angulação do braço. Então o nosso braço, quando ele está relaxado, ele está muito mais angulado para evidenciar o tríceps do que o bíceps. Então treine mais tríceps se você quer ter braços maiores, mas você não vai andar assim, né? Já pensou? A pessoa chega assim na festa? Não, a pessoa vai chegar normal. E nessa posição é mais favorável o tríceps aparecer. Repara aqui no meu cotovelo, ó, quando eu estou fazendo o tríceps, que ele está próximo do meu tronco, beleza? Se eu for fazer uma rosca-testa, olha para onde é que vai o meu cotovelo. Opa, ele sai daqui e eu faço a minha rosca-testa, beleza? E se eu for fazer, de repente, um exercício assim, ó, já está um pouquinho mais distante. E se, por um acaso, eu for fazer um tríceps francês, olha como está longe do meu corpo o meu cotovelo. Esse distanciamento, cotovelo aqui e cotovelo aqui, para você executar o tríceps, vai fazendo você trabalhar diversas porções, cabeça longa, cabeça média, e com isso você consegue um tríceps mais bonito, mais harmonioso. Então não esqueça de variar essas pegadas. Agora eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, onde eu falei de 9 exercícios que não funcionam. E inclusive eu abri falando do crucifixo reto com halteres, que provavelmente você faz, então eu acho importante você entender por que ele não funciona para algumas determinadas coisas. Dá uma conferidinha aqui.